Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios haviam ouvindo, criam e eram batizados. E teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedido dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Meus irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que nós acabamos de ler, permita-me falar um pouco sobre a cidade de Corinto. Na verdade, nós ouvimos muito sobre Corinto, mas conhecemos pouco efetivamente sobre como os cidadãos daquela cidade viviam. O texto nos diz que depois do discurso de Paulo no Areópago, isso em Atenas, onde a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, de que se deu o encontro do evangelho com a cultura grega, Paulo se retira de lá e dirige-se a Corinto, uma cidade proeminente, profícua, rica, que distava a aproximadamente 80 quilômetros de Atenas. Corinto era uma cidade romana, preste atenção no que eu vou afirmar, profundamente pagã nos seus costumes. Tanto que Paulo dedicou muito tempo àquela comunidade. Ele, na verdade, talvez tenha dedicado à igreja de Corinto mais tempo que muitas outras igrejas no decorrer do seu ministério. Ele passou ali um tempo significativo. E ele chegou na cidade, vindo de Atenas, depois de uma experiência que, na minha perspectiva, foi frustrante para o próprio apóstolo Paulo, pelo fato de que ele narra, na sua primeira epístola, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, de que quando ele lá chegou, ele estava um tanto que desanimado. E penso que Paulo estava possivelmente desanimado pelo fato de ele estar vindo ou ter vindo de uma empreitada hercúlea. Se não, vejamos. Atos capítulo 16 diz que ele tensionava ir para a Ásia, pregar o evangelho na Ásia, e boa parte dos intérpretes entendem que ele queria pregar o evangelho em Éfeso. Mas o Espírito Santo do Senhor não permitiu, e ele vai para Filipos. Ele chega em Filipos, procura um lugar de oração e não encontra.
e possivelmente não tinha um lugar de oração pelo fato de que a possibilidade de que não existissem 12 homens judeus que pudessem constituir uma sinagoga. Por isso, Paulo procura um local onde estivesse um grupo de pessoas que pudesse, de certa forma, estar orando ao Deus de Israel, e ele descobre à beira do rio um grupo de mulheres, dentre elas uma vendedora de púrpura de nome Lídia, que ali estava, e Paulo prega o evangelho àquelas mulheres e a conversão naquele lugar, e Paulo começa uma igreja na cidade de Filipos. As escrituras dizem que, certa feita, ele indo para essa reunião, um demônio começou a dizer: estes são servos do Deus Altíssimos e vos anuncio o evangelho da salvação eterna. Isso se deu por alguns dias, até que Paulo, cansado de ouvir aquilo, ordena aos demônios que possuíam aquela menina, aquela moça que dava lucro aos seus senhores, que saíssem dela, e assim foi feito. E tendo frustrada a esperança de lucro, o texto bíblico diz que Paulo foi levado para a prisão, e ali ele foi chicoteado, e por volta da meia-noite ele cantava, o Senhor o libertou, e ele prega o evangelho para Filipos, ou melhor, para o carcereiro de Filipos, e dali ele tem que sair rapidamente da cidade e dirigindo-se a uma outra cidade para pregar o evangelho. E é o que ele faz, ele vai para Tessalônica. Ele chega em Tessalônica e ele começa a pregar o evangelho da mesma forma que ele tinha feito na cidade anterior. E ele sofre perseguição por parte dos tessalonicenses. Os judeus tessalonicenses perseguem Paulo, e a perseguição é tão terrível que Paulo tem que sair também rapidamente para uma outra cidade chamada Bereia. E ele chega em Bereia e ele faz a mesma coisa. Ele prega o evangelho, ele proclama as boas novas da salvação eterna. E os de Tessalônica, tendo ouvido falar que Paulo tinha ido para Bereia, que distava aproximadamente 80 quilômetros, mandam um grupo de judeus para lá para perseguir o miserável. E ele novamente tem que sair de Bereia, rumando para a cidade de Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele enfrenta uma missão hercúlea. Ele vê a idolatria, e o texto lá de Atos capítulo 17 diz que o seu espírito se revolta com a idolatria, e ele prega o evangelho na praça pública, como também prega o evangelho na sinagoga. Mas só que o texto diz que o número de convertidos não foi tão alto assim. Na verdade, foram poucos aqueles que se converteram. Então, Paulo sai de Atenas e chega aqui em Corinto debaixo de uma pressão significativa. Ele estava vindo de uma série de viagens onde ele tinha sido perseguido. E quando ele chega em Corinto, ele está vindo de Atenas, onde ele não tinha sido, do ponto de vista humano, tão bem sucedido como ele achava que deveria ser. Por isso ele fala do seu desânimo, ele mostra o seu desânimo, e há necessidade da parte do Senhor que venha de vir ao coração dele e trazer ao coração dele uma palavra de força, de vigor. Tanto que o texto diz que durante a noite Paulo teve uma visão que lhe disse a ele, que o Senhor disse a ele: não temas. Ora, por que falar não temas para um homem que estava pregando o evangelho? A razão é clara, porque ele estava vindo de uma série de lutas, de uma empreitada significativa, de conflitos que ele tinha tido com os judeus, e é óbvio que ele tinha medo de enfrentar mais uma situação de oposição que poderia trazer problemas sérios para ele. Mas o Senhor diz para ele: olha, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Essa cidade que ele chegou era uma cidade cosmopolita, próspera. Pensa numa cidade rica, era Corinto. Mas ao mesmo tempo em que ela era próspera, ela era sincrética e extremamente devassa. Corinto podia ser considerada um elo de ligação entre o Oriente e o Ocidente, porque ali você encontrava uma rede de estradas que ligava a dois importantes portos, e vocês devem entender muito bem a importância de um porto para uma cidade, e aquela cidade tinha uma estrada que ligava a importantes portos. A localização de Corinto era tão privilegiada que havia ali, devido à ação mercantil, muita prosperidade, a ponto de que produtos tanto para importação e exportação podiam passar livremente por aquelas terras, o que fazia com que os comerciantes experimentassem de muita prosperidade. A cidade de Corinto era militarmente também essencial para a manutenção do império.
Se por um lado era uma cidade rica, é óbvio que ela também trazia no bojo a necessidade de proteção por parte de soldados do Império Romano para proteger a riqueza que por ali passava e por ali trafegava. Corinto possuía uma forte atividade bancária, como também um comércio com artesanato. A arquitetura era belíssima. Era possível você encontrar na cidade os chamados banhos, onde os romanos e os gregos iam para tomar banho. Os jogos ísticos eram ali feitos, e o trabalho com bronze tinha um tratado todo especial. Ela podia ser chamada a síntese da cultura grego-romana, sendo naqueles dias, preste atenção, a terceira cidade mais importante de todo o Império Romano, perdendo somente para Roma e para Alexandria. E aí dá para entender um pouco por que Paulo chega ali, depois dessa empreitada toda, um tanto que desanimado, tendo que enfrentar uma cidade complicada como aquela. Porque aquela cidade não era somente próspera e rica, mas era uma cidade composta de gente de todas as etnias. Você encontrava judeus, você encontrava gregos, você encontrava senhores, você encontrava pobres, encontrava escravos, e era uma cidade com uma miscigenação de filosofias e religiões que conviviam todos no mesmo terreno. Agora, a fama da imoralidade em Corinto era tão grande que um sujeito chamado Aristófanes criou uma palavra para diagnosticar a promiscuidade corintiana, digamos assim. Não levem a mal, palmeirenses, né? Nem usem isso como vitupério para seu irmão, né? A palavra usada é koritiosestai, que significa o seguinte: agir como um Corinto, ou cometer adultério. Essa palavra ganhou uma conotação tão forte que, quando se usava a expressão garota corinta, apontava efetivamente para uma prostituta. Então, olha só, Paulo está vindo de uma empreitada de pregação do Evangelho, onde ele enfrentou perseguição, onde ele foi preso em Filipos, onde ele sofreu, recebeu chicotes nas costas naquele momento. Ele sofreu perseguição em Tessalônica, em Bereia, passou por momentos difíceis em Atenas, e agora ele chega aqui, nessa cidade absolutamente complicada. Uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, que tinha pelo menos 12 templos, e um dos mais infames dos templos era dedicado a Afrodite, a deusa do amor, cujos adoradores praticavam publicamente a prostituição religiosa. Ali também você encontrava o templo de Asclépio, o deus da cura, e no meio da cidade, assim, no meio da efervescência, em downtown, era possível você encontrar o templo de Apolo, o deus grego da beleza, da juventude e da luz. E é ali que Paulo chega, e é naquela cidade que ele é chamado pelo Senhor a pregar o Evangelho e não temer. Considerações feitas, vamos ao texto. O texto nos traz verdades que precisam ser observadas. A primeira delas, assim como nas vezes anteriores, Paulo, quando chega numa cidade, a primeira coisa que ele fez, ou que ele fazia, era procurar uma sinagoga. É interessante, ele fez isso em Filipenses, com os filipenses em Filipos, ainda que o texto não nos diga. Mas quando o texto diz que ele procura um lugar de oração, traz a ideia de que Paulo estava de fato procurando uma sinagoga. Mas ele faz isso em Tessalônica, ele faz isso em Bereia, ele faz isso em Atenas, mais na frente ele faz isso em Éfeso. Paulo chegava numa cidade e a primeira coisa que ele fazia era procurar efetivamente uma sinagoga para que ele pudesse pregar o Evangelho. E ele fazia isso com muita intrepidez. E quando ele percebia que não havia interesse por parte dos judeus em ouvir o Evangelho, ele partia para a praça para pregar publicamente para os gentios, com exceção de Atenas, que Paulo concomitantemente pregou ao mesmo tempo para os judeus que estavam na sinagoga, mas também pregou em praça pública em virtude da idolatria. E o que ele faz aqui, quando ele chega em Corinto, mesmo vindo dessa empreitada cansativa, mesmo tendo sido perseguido, mesmo tendo passado por situações complicadíssimas, mesmo estando diante de uma cidade devassa, promíscua e cheia de problemas como Corinto, foi procurar uma sinagoga para
pregar o evangelho, pelo fato inequívoco e questionável de que Paulo entendia de que ele não tinha o direito de ficar calado numa cidade como a cidade de Corinto. Agora, o que é que Paulo pregava? O que é que Paulo pregou naquela cidade? O conteúdo da mensagem paulina, o texto diz, era o Cristo esperado, era Jesus. Você vai perceber que Paulo só tem uma mensagem. E é interessante você enxergar que mesmo diante das dificuldades, das pressões, das lutas e das perseguições, Paulo não mudou o conteúdo da sua mensagem. Ele podia fazer isso. Alguém podia ter chegado para Paulo e falar o seguinte: Paulo, esse negócio de você estar pregando tão assertivamente, tão firme, alguns conceitos e alguns valores, não está prestando. Você já levou chicotada, já foi preso, já teve que sair fugido de cidades, já teve que correr de Tessalônica para Bereia, de Bereia você teve que se pirulitar para Atenas, em Atenas você passou por uma situação muito delicada, ninguém está ouvindo, é melhor você adequar a mensagem, é melhor você mudar a mensagem. É melhor você, talvez alguém disse a ele, você ser mais light, mais soft, mais tranquilo, mais paz e amor. Mas Paulo entendia que a mensagem do evangelho não pode ser negociada. Paulo entendia que o evangelho tem que ser pregado, doela quem doela. Paulo compreendia que o evangelho precisa ser proclamado, ainda que isso pudesse trazer sobre ele perseguições. E o que ele faz ali naquele momento é pregar o Cristo, é anunciar Jesus, é pregar o evangelho, é proclamar as boas novas, é anunciar as verdades inequívocas e inquestionáveis da palavra de Deus, porque ele sabia e ele entendia que o ministro do evangelho não tem o direito de pregar outra coisa. Nos dias de hoje, quando as coisas não dão certo, a gente muda. Porque para o pragmático, ou para a igreja pragmática, o que importa não é que você pregue o certo. O que importa é que você pregue aquilo que dá certo. E nessa perspectiva tem muita gente pregando o que dá certo e deixando de pregar o que é certo. E quando você prega aquilo que dá certo e deixa de pregar o que é certo, você deixa de fazer o que é certo e as consequências disso são funestas dentro de uma cidade. Paulo compreendia que o evangelho era que precisava ser pregado. Agora, o texto nos diz que ele estava naquele momento, na verdade, 1 Coríntios trata especificamente disso, de que ele estava abatido e desanimado. E o texto fala de que o Senhor teve que fortalecê-lo. O fortalecimento do Senhor sobre a vida de Paulo foi tão significativo que diz o texto que ele permaneceu naquela cidade por mais 18 meses. E depois de passar cerca de 1 ano e meio pregando e ensinando em Corinto, Paulo experimentou uma situação complicada, onde ele obteve uma prova adicional do poder do Senhor. Se não, vejamos, o texto diz que os judeus, mais uma vez os judeus, lembra deles? Tinham se levantado contra Paulo lá em Tessalônica, em Bereia, tinha tido problema com Paulo em Atenas, e agora está tendo problemas novamente com Paulo aqui em Corinto. Mais uma vez os judeus se levantaram de comum acordo contra Paulo e levaram-no perante a cadeira do juiz. É interessante essa expressão aqui lucana, comum acordo. É quando você prega o evangelho, você vai enfrentar oposições, não tenha dúvida disso. Oposições espirituais, oposições humanas, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem que afronta o homem de forma veemente. E o que você percebe aqui é de que os judeus se levantam contra Paulo resolvem levar Paulo diante da cadeira do juiz. Essa cadeira do juiz, a qual o texto menciona, era uma localidade, ou era uma cadeira azul, que era colocado numa praça principal da cidade, numa plataforma elevada, e essa cadeira ela era entalhada com figuras diferenciadas e distantes, e ela era chamada de bemá. Essa cadeira, ela ficava numa posição emblemática e significativa para que pudesse atrair em volta dela o maior número possível de pessoas. E o que o texto nos diz é de que eles quiseram ou desejaram levar Paulo
ao juiz. Então, a alusão de levar ao juiz, automaticamente, segundo o contexto da época, traz a ideia de levar Paulo em praça pública, onde tinha essa bemá, onde o juiz sentava para julgar as causas referentes à cidade. E o magistrado que ocupava aquela cadeira naquele período era Galho, procônsul da Acaia, e irmão mais velho de um filósofo romano muito conhecido chamado Sêneca. E os judeus, diante daquela multidão, você imagina, tinha uma multidão de pessoas ali. Paulo, ele tinha chegado, ele já tinha consolidado, de certa forma, o evangelho, trabalhando por 18 meses, o Senhor o tinha fortalecido, e agora ele enfrenta novamente uma pressão significativa. E havia a possibilidade de que, caso ele fosse condenado, de que ele viesse apodrecer numa masmorra, ou que viesse morrer de forma abrupta. E a acusação foi lançada contra ele. A acusação está lá no verso 13. Olha, essa pessoa conduz os homens a outra persuasão na adoração de Deus. Na verdade, os judeus deram a entender que Paulo estava convertendo pessoas ilegalmente. Na verdade, os judeus estavam querendo dizer que Paulo estava querendo, ou de certa forma, promovendo uma conversão que confrontava ou que se opunha à adoração de deuses como Júpiter, como Asclépio, como o próprio imperador e tantos outros. E aí eles tentam colocar Paulo numa sinuca de bico para que, de certa forma, ele pudesse ser condenado pelo juiz e ser impedido de continuar a sua pregação. Contudo, o que nós lemos no texto é que Galho não tinha a menor intenção de se envolver nas controvérsias dos judeus. Tanto é que antes mesmo que Paulo pudesse dizer qualquer coisa em sua defesa, Galho deu o caso por encerrado. E o texto diz que os acusadores ficaram com tanta raiva que descarregaram o seu ódio no indivíduo chamado Sóstenes, espancando-o na frente do juiz, que não fez absolutamente nada. Esse texto é fantástico. Esse episódio de Paulo em Corinto é espetacular e nos traz lições que precisam ser observadas. Quando a gente vê Paulo em Corinto, nós aprendemos, através do ministério dele, que independentemente dos resultados, nós não possuímos o direito de pregar outra mensagem a não ser a mensagem do Evangelho. Essa mensagem poderia ter levado Paulo à morte, mas ainda assim ele não negociou o conteúdo dela. Essa mensagem poderia ter levado Paulo a ficar numa prisão para o resto dos seus dias. Contudo, isso não impediu com que Paulo pregasse, proclamasse e anunciasse as boas novas do Evangelho. Você percebe nitidamente que em nenhum momento Paulo adequou a sua mensagem aos costumes da cidade. Em nenhum momento Paulo adequou a sua mensagem à crença dos ouvintes, com vistas a ser bem-sucedido em sua missão. Aliás, você já se deu conta que comumente nós caímos nessa tentação? Já se deu conta que para atrair os jovens e na perspectiva de fazer com que os jovens venham às nossas igrejas, não são poucos aqueles que têm transformado seus templos ou seus ajuntamentos em bailes, em atividades ou reuniões para que possa comunicar a mensagem com o pecador a fim de que ele se sinta atraído por aquilo que está sendo dito e possa efetivamente se converter a Cristo. Paulo, diante de toda aquela pressão, ele podia ter mudado a forma, ele podia ter mudado o conteúdo, mas ele não o fez. Por quê? Ele entendia o poder do Evangelho. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, quando ele traz, ou quando ele faz o relato de quando ele esteve juntamente com os coríntios na plantação e edificação da sua igreja. Ele diz o seguinte: eu, irmãos, ele está falando de quando ele chegou lá, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, em primeiro lugar ele diz o seguinte: não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo era um homem extremamente culto. Paulo seria capaz, se vivesse nos dias de hoje, de lecionar em Harvard, em Oxford, de estar nas principais universidades do mundo, de
para Moscou e, da mesma forma, falar na universidade russa a respeito das grandezas de Deus, com propriedade e com grandeza pelo fato de que ele era um homem extremamente sábio, um homem culto. Paulo era alguém que não conhecia somente a lei de Moisés, mas ele conhecia muito bem os costumes, os valores, as percepções dos filósofos daquela época. Então veja bem, ele chega em Corinto desanimado de certa forma, ele chega em Corinto abatido pela luta que ele vinha desenvolvendo na pregação do Evangelho durante todo aquele período anterior. Mas apesar disso, ele não usa de linguagem de ostentação ou mesmo de sabedoria humana para tentar de alguma forma fazer com que o Corinto ou corintiano se converta. Pelo contrário, ele decidiu, ele diz isso em segundo lugar: nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E aí o foco está em Paulo, ou o foco de Paulo está na cruz. Um escritor chamado Stanley Horton, ele falou o seguinte, e eu concordo com ele: quando a gente perde a cruz, a gente fica perdido. Conta a história de que uma menina estava no interior de uma cidade histórica em Minas Gerais, juntamente com seus pais, uma menininha talvez de seus 6, 7 anos de idade. E eles estavam numa daquelas praças com uma bela igreja edificada, e todos olhando para a arquitetura, embasbacados com a beleza daquele local, e sem que se desse conta, a menininha foi se afastando dos pais até que ela se perdeu. E quando ela olhou para a direita, olhou para a esquerda, ela viu que o pai e a mãe não estavam, e ela começou a chorar, e um guarda municipal, vendo que a menina estava chorando, perguntou: cadê seu pai, cadê sua mãe? E ela falou: não sei. E ela estava tão nervosa que ela não lembrava telefone de pai, telefone de mãe, não lembrava de nada, não sabia dizer nada, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E aí o guarda fez uma pergunta para ela: você lembra de um lugar ou de local que você estava quando você viu o seu pai e sua mãe pela última vez? E ela falou assim: eu lembro, eu estava em frente de uma igreja e no alto dela tinha uma cruz. E aí o guarda entendeu que aquela igreja que a menina tinha mencionado era a igreja matriz católica que ficava no centro ali daquela localidade. Pegou a garotinha, levou lá, e lá encontrou o pai e a mãe, que estavam desesperados procurando a sua filhinha. Qual é a moral da história? Quando a gente perde a cruz, a gente se perde, mas quando a gente olha para a cruz, a gente se acha. O problema da igreja evangélica brasileira é de que, num afã de querer fugir da perseguição, no afã de querer ser politicamente correto, de que no afã de querer comunicar, ela tem negociado o que não pode ser negociado, e nessa perspectiva ela tem perdido a cruz. E Paulo disse aqui para eles o seguinte: eu posso ter chegado desanimado, eu posso ter chegado entre vocês um tanto que fragilizado, mas eu não negociei a mensagem. O que eu fiz efetivamente foi pregar Jesus Cristo e este crucificado. E aí ele fala, em terceiro lugar: e eu fiz isso em fraqueza, temor e grande temor. Ele tira de si os louros de uma possível vitória. Ele fala o seguinte: quando eu cheguei eu estava fraco. E esse é o escândalo do Evangelho. Indivíduos fracos que, pelo poder da cruz, fazem o que ninguém pode fazer. Indivíduos ineptos, incapazes de, por si mesmos, influenciarem ou fazerem qualquer tipo de mudança, metamorfose da vida de quem quer que seja, conseguirem fazer alguma coisa, não por sua capacidade, nem tampouco por seu poder, mas simplesmente pelo poder de Deus. Ele diz o seguinte: olha, eu tive com vocês, eu estava fraco, eu estava em temor, eu estava em tremor, eu estava desanimado, mas eu quero dizer para vocês, ele fala logo depois, que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
sabedoria. E ele é mais abrupto e mais objetivo ainda, ele diz, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim exclusivamente no poder de Deus. Evangelho é isso, poder de Deus. O texto também nos ensina que a capacitação para exercer a missão de pregar o Evangelho vem do Senhor. É isso que a gente percebe nitidamente nesse capítulo de Atos, à luz daquilo que Paulo vivenciou. Nós somos capacitados a fazer, a pregar, a proclamar, em nome dEle, através dEle, e mediante o poder dEle, entendendo que Ele faz o que Ele quer para salvar o pecador. A capacitação para o ministro do Evangelho, para o crente, vem de Deus. A força para enfrentar as oposições e as dificuldades, efetivamente, vem de Deus. Quem produz conversão no coração do pecador é o Senhor. Nossa responsabilidade, nosso papel é somente proclamar as verdades inequívocas do Evangelho, entendendo que esse Evangelho é poder para transformar o coração de quem quer que seja. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que a pregação do Evangelho efetivamente nos leva a entender que devemos promover entre os convertidos ensino, treinamento e discipulado. É engraçado que Paulo, ele percebe que a cidade era tão complicada que ele gasta mais tempo com aqueles irmãos do que ele gastou, por exemplo, com outras igrejas. Ele permanece ali treinando, discipulando e capacitando aqueles que ali estavam. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o fim da mensagem. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo, e nem podemos colocar na massa do bolo qualquer outro tipo de ingrediente a fim de que o bolo fique mais palatável. Deixa eu tentar exemplificar isso. Quando os meus filhos tinham 6 ou 7 anos de idade, ou 7, 8, os dois, eu estava em casa, possivelmente eu acho que eu estava escrevendo algum dos meus livros, é possível, ou algum texto para alguma revista ou para o blog, e eu ouvi um falando para o outro, vamos fazer um bolo? Minha esposa não estava em casa, e eu falei comigo mesmo, o que tem? Deixa fazer, porque pelo menos vai me dar um pouco de paz, e eu posso escrever aqui tranquilamente enquanto eles estão fazendo o bolo. E aí um falou para o outro, mas como é que faz? Aí o outro falou, eu sei, eu já vi mamãe fazendo, é fácil, vamos lá para a cozinha. E foram eles para a cozinha e eu estou de longe ouvindo. Pega ovo, quantos? Pega uns 6. E quebraram. Farinha de trigo, derruba aí, derrubaram dentro do negócio, leite, botaram um pacote inteiro de Nescau, jogaram o negócio ali, eu estou ouvindo a batedeira funcionar, aquilo... E aí ele falou o seguinte, agora a gente precisa colocar isso num tabuleiro. Mas um falou, mas eu acho que está faltando alguma coisa. E o outro disse, sim, falta fermento. E bota quanto? A gente não sei, cara, joga tudo. Jogaram todo o pacote de fermento naquela misórdia e colocaram o tabuleiro no forno, no fogo mais alto possível. E aí ficaram sentados assim, botaram a cadeira em frente ao forno e ficaram olhando, e de repente um falou, está crescendo, está funcionando isso. E aí, quando eles viram que o bolo tinha crescido, que tinha criado aquela coisa daquela casquinha, eles tiraram o bolo para fora, e o bolo, na mesma hora que tirou, ele fez isso. Ele deu aquela murchada geral e tentaram cortar aquela miséria, mas nem por um decreto do apóstolo Paulo poderia trocar aquele negócio ali, porque não conseguiam cortar, a faca não cortava aquilo de jeito nenhum, acabaram jogando aquele negócio fora e aquilo ficou ali. E aquilo me trouxe uma lição.
Às vezes a gente, na expectativa de fazer com que o bolo fique pronto rápido, ou ele fique palatável, a gente coloca na massa do bolo qualquer coisa. E aí o que a gente não percebe, o que a gente não dá conta, é de que quando a gente coloca alguns ingredientes na massa do bolo, em vez de a gente produzir um bolo palatável, a gente produz uma coisa que não alimenta aqueles que se aproximam da gente. E assim tem sido a igreja evangélica brasileira, que tem agido de forma equivocada, não como Paulo, que diante de pressões significativas ou não significativas, que diante de lutas e dificuldades, às vezes não tão relevantes, tem preferido negociar a mensagem, abandonando aos pés da cruz aquilo que deveria ser pregado, a fim de anunciar e de proclamar uma pseudo-mensagem que não tem poder para transformar o coração do pecador. Paulo não fez isso, e nós não podemos fazer em hipótese alguma. Somos chamados a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho, mesmo que isso possa trazer perseguições. Mas somos chamados a entender também que aquele que nos comissionou a pregar as boas novas estará do nosso lado todos os momentos, diante das lutas e dificuldades, e fará com que a palavra encontre bom êxodo no coração daqueles que ouvirem e que forem ministrados pelas verdades inequívocas do Evangelho. Portanto, tanto eu quanto você não temos o direito de negociar a mensagem. O Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. Eu cheguei numa comunidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O nome da comunidade é Vai Quem Quer e Vem Quem Quer. Você dá para imaginar um pouco como é que é o lugar. Quando eu cheguei ali naquela comunidade, tinha na entrada dela uma barricada de concreto, feita pelo tráfico. E o pastor estava à porta da rua me esperando, dizendo o seguinte: reverendo, não dá para o senhor passar com o carro aqui porque não é permitida a entrada. Eu falei, não tem problema, deixei o carro num lugar e fomos andando. E quando eu cheguei perto da igreja dele, cerca de 200 metros da igreja, não mais do que isso, tinha uma tenda de circo montada. E eu fiquei muito curioso, eu perguntei para ele, o que é aquela tenda de circo? Ele falou o seguinte: hoje, lá para as 10 horas da noite, 11 horas da noite, depois que a gente já terminou o culto aqui, vai começar um baile funk. E o senhor não tem noção do que seja aquilo. E ele começou a ficar com os olhos marejados. Ele olhou para mim e falou o seguinte: daqui a pouco, meninas de 9 e de 10 anos vão estar fazendo sexo oral por R$1,99. Meninos de 11, 12 anos de idade vão estar armados com fuzil, andando pela rua, vendendo pó de 10, pó de 15 e pó de 20. E ele começou a chorar e ele disse: o que é que eu faço? Faço projeto social? Atividades esportivas? Eu olhei para ele e disse: ainda que isso possa ter algum efeito, não tem poder para transformar a vida desses meninos. Só o Evangelho. O Evangelho é a única mensagem capaz de fazer com que o prostituto abandone a prostituição, com que o ladrão deixe de cometer roubos, com que filhos se convertam aos pais, e de que pais se convertam aos filhos. A pergunta é: se o Evangelho é tão poderoso, por que não pregamos? Algumas respostas. Primeiro, nós não queremos, diante de uma sociedade politicamente correta, ser indivíduos impoliticamente corretos, pregando uma mensagem que possa, de certa forma, confrontar os homens. Nós não queremos confrontos. O que nós queremos é adequar a pregação às necessidades dos homens, e isso não tem poder para transformar o coração de absolutamente ninguém.
vencidos pelo secularismo, pregamos o que dá certo e não o que é certo. E aí talvez alguém possa dizer, mas o que importa é que a igreja esteja cheia. E de fato, as nossas igrejas no Brasil, elas estão cheias. Mas a quantidade de pessoas que estão ali, que nunca conheceram a Cristo, é assustadoramente elevada. Certa vez, um irmão da igreja falou assim para mim, pastor, você não acha que se o senhor distribuísse cargos para os jovens que estão chegando na igreja, eles não se converteriam? Eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele disse o seguinte, não, a gente podia distribuir algumas funções, responsabilidades para os jovens, eles iam se envolver de tal forma de que um dia eles iriam se converter. E eu olhei para ele e falei o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Conversão é fruto de regeneração. E regeneração se dá mediante a pregação do Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, os eleitos são salvos. E aí é conversão genuína. E eu não preciso fazer absolutamente nada para fazer com que jovens permaneçam no Evangelho. Eles permanecem porque foram salvos por Cristo e não conseguem mais viver longe do seu Salvador e do seu Criador. O problema é que a gente acha que precisa dar uma mãozinha a Deus. E aí a gente cai na tentação que o apóstolo Paulo não caiu. A gente negocia o que não precisava ser negociado. E a gente coloca na massa do bolo alguns ingredientes que jamais deveriam ser colocados. O bolo cresce, mas não fica apetitoso. Ele não alimenta. Ele não fala ao coração dos homens as verdades, ou ele não ministra ao coração dos homens as verdades que somente o Evangelho de Cristo pode fazer. Mas aí talvez você esteja dizendo, mas nós somos fracos, poucos, pequenos, e eu encontro-me absolutamente desanimado. É quando somos assim que Deus nos usa para a glória dele. É quando estamos assim, é que Ele faz com que nós sejamos canais de bênção para pregar o Evangelho a pecadores, a fim de que eles sejam salvos. Se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos que o Evangelho é capaz de transformar o pecador, nós estaríamos envolvidos com a pregação do Evangelho mais do que comumente estamos. Cheguei na Espanha, na cidade de Madrid. De Madrid eu fui para uma região chamada Ocanha, que fica a 100 quilômetros aproximadamente da capital espanhola. E quando eu cheguei naquela cidade, uma senhora descobriu, uma senhora que morava a cerca de 80 quilômetros a 100 quilômetros distante dali, mais para o interior, que descobriu que eu estava lá, resolveu viajar com o seu filho, um jovem de 21, 22 anos, para conversar comigo. E eu lembro que ela chegou no local onde ela estava hospedada e ela falou, pastor, eu gostaria de ouvir o que o senhor tem a dizer, somente isso. E por quase uma hora, a única coisa que eu fiz para aquela mulher foi pregar o Evangelho como ele é. O homem é mau, destituído da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, não existe um justo sequer, todos pecaram, não existe ninguém que por si só possa ser justificado diante do Senhor. O estado do homem é terrível, ele sofrerá as consequências da ira divina, a não ser que Cristo o salve dos seus delitos e dos seus pecados. E eu lembro que aquela mulher, ao final, ela começou a chorar e ela chorava compulsivamente, e ela me fez uma pergunta difícil de ser respondida. Ela me questionou dizendo o seguinte: se isso tudo que o senhor está falando é verdade, por que vocês nunca vieram à minha cidade? A minha cidade não tem um testemunho desse evangelho sequer. Não existe ninguém que pregue a respeito desse Cristo. E como explicar para aquela mulher que a igreja evangélica brasileira é uma igreja rica, porque é, mas que não está preocupada efetivamente em pregar a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. Meus irmãos,
vocês não têm o direito de pregar outra mensagem a não ser Cristo. Às vezes, aparentemente, vocês poderão não ver frutos, mas não desanimem. Pregue o Evangelho. O Evangelho vai chegar ao coração dos eleitos. E pelo poder do nome de Jesus, vidas serão salvas, transformadas e impactadas para a glória de Deus.